Está no ar o Sessão TST e você acompanha agora os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esteja à vontade, por favor. Bom dia a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Egrégesta I2. Cumprimento os senhores ministros, ministras, Dr. Fábio Leal Cardoso, Procurador Regional do Trabalho, advogados, servidores. Vamos iniciar então com os processos com preferência. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 15.700, dígito 41 de 2009, em que são partes Raimundo Oliveira Barbosa e Banco Bradesco S.A. Ministro Vieira de Mello, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, cuida-se aqui de ação rescisória ajuizada por Raimundo, calcada nos incisos 4, 5 e 9 do artigo 485, pretendendo a desconstituição do acórdão regional proferido na execução que se processa nos autos da reclamação trabalhista, que deu provimento ao agravo de petição do executado e limitou o cálculo das horas extras ao período anterior a 25/5/94. O Tribunal da 5ª Região julgou improcedente o pleito, que eu transcrevo a ementa, e em face dessa decisão foram postos embargos de declaração e o autor interpôs o presente recurso. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. Quanto ao mérito, faço preambularmente alusão à incidência do Código de 73, que é aplicável à espécie. Quanto à nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, eu estou rejeitando em face da devolução ampla e apreciarei os aspectos ventilados no recurso. E quanto às horas extraordinárias, coisa julgada, erro de fato, eu estou salientando que não se caracteriza o erro de fato como causa de rescindibilidade da decisão judicial transitada em julgado e supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato na decisão rescindenda que não corresponde à realidade dos autos, o que não se verifica na hipótese. No caso, o acórdão rescindendo fez expressa referência aos comandos do título judicial transitado em julgado, consubstanciado em parte pela sentença que deferiu o pagamento de horas extraordinárias além da 8ª no período não prescrito, e em parte pelo acórdão regional que deferiu as horas extraordinárias além da 6ª no período de 11/5/90 a 18/1/91. Não se extrai do teor do comando exarado no título exequendo a compreensão de que foram deferidas horas extraordinárias vincendas. A pretensão da rescisória calcada na violação do 5º 35 encontra óbice na súmula 123. Afasto, por conseguinte, também a incidência dos demais artigos que capitulam. E quanto à multa, embargos de declaração protelatórios, eu estou também desprovendo o recurso. No caso, como bem assinalado no acórdão recorrido, todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não havendo vícios a serem sanados via dos presentes embargos. Por isso, estou mantendo também. Em síntese, eu conheço e nego provimento ao recurso. Doutor Adilson José dos Santos Ribeiro, pretende sustentar? Não, excelência, apenas o registro da presença. Pois não. Doutor Marcelo de Carvalho também, só o registro. Excelente, somente o registro. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença dos doutores Adilson José Santos Ribeiro e Marcelo Volca de Carvalho. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.902, dígito 79 de 2016, em que são partes Companhia das Bebidas das Américas, Ambev, e Fabiano José Bortoleto. A palavra ao relator, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, mandado de segurança impetrado pela Ambev contra a decisão da primeira vara do trabalho de Viamão e sede de execução definitiva
nos autos da reclamação 1470, que deixou de receber os embargos de execução apresentados por garantidos em partes por apólice de seguro, determinando a complementação de garantido no juízo no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento. Contra a decisão, interpôs agravo regimental e inconformada, a impetrante interpõe o presente recurso ordinário. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos e, quanto ao mérito, a matéria é conhecida por essa subseção. Eu estou conhecendo e provendo o recurso, haja vista que nós temos admitido o mandado de segurança em situações excepcionais, contrato judicial que se revela abusivo teratológico, nas quais, a despeito de haver no ordenamento jurídico previsão de medida processual específica para combatê-las, esta não teria força de desconstituir ou fazer cessar de imediato o ato coator, podendo ensejar prejuízo de difícil reparação. Nesse contexto, a recusa de carta de fiança ofertada como garantia da parte controversa da execução que se processa de forma definitiva, com determinação de prosseguimento da execução e possível penhora online, constitui ato ilegal e lesivo a direito líquido certo. Isso porque a carta de fiança equivale a dinheiro para efeito da gradação do artigo 655 do CPC de 73. Esse é um entendimento já sedimentado nesta Corte, daí porque eu conheço e provejo o recurso para, reformando a decisão, conceder a segurança pretendida e declarar válida a nomeação de carta de fiança bancária para efeito de penhora e autorizar a liberação dos valores eventualmente constritos em juízo como garantia da dívida. Esse é o voto. Senhores ministros, matéria pacificada, todos de acordo. Doutor, só o registro, né? Isso, excelência. Decisão unânime, temos o voto do relator, consignado presente, doutor Marcelo Volcar de Carvalho. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 80.307, dígito 45 de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Eliomar de Souza Marinho. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança em que se discute a exigência de antecipação do pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia. E, constatada a realização da perícia, o encerramento da instrução processual e proferida a sentença de mérito, evidencia-se, a essa altura, a ausência de interesse jurídico a ser tutelado em razão da perda do objeto do mandado de segurança. Eu trago precedentes no meu voto, que é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar provimento. Doutor Marcelo. Excelência, tema já pacífico, somente o registro. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, consignada presente, doutor Marcelo Volcar de Carvalho. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, em que é revisor excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhague, processo ação rescisória 5.951, dígito 28 de 2015, em que são partes Thales Giovanni Costa Teixeira e outros, e Banco do Brasil S.A. Ministra Maria Helena, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, a parte autora, no caso, busca desconstituir o acordo proferido pela egrégea SDI 1 desta Corte nos autos da ação trabalhista número 39.785/18, originária da 15ª Vara de Trabalho de Brasília, Distrito Federal. No caso, a hipótese em que a SDI 1 decidiu em consonância com a J transitória 69, que é do seguinte teor, abro aspas, as alterações na estrutura do plano de cargos comissionados do Banco do Brasil, introduzidos pelas cartas circulares DIREC FUNCE 96, 94 e 96, 957, dentre as quais a substituição do abono de função e representação pelo adicional de função e pelo adicional de transferência adicional temporário de revitalização não autoriza o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria aos inativos por si só, abrangerem os empregados em atividade, bem como em razão de plano de incentivo à aposentadoria da época do jubilamento, não conter previsão de
aplicação de eventual alteração na estrutura dos cargos comissionados àqueles que se aposentassem, para que se chegue à conclusão de que as alterações divulgadas pela Carta Circular 96.094, de 4 de junho de 96, reeditadas em 2 de julho de 96, como Carta Circular 96.0/0957, são lesivas e afetam negativamente a complementação de aposentadoria do autor, é imprescindível a reapreciação dos documentos colecionados ao processo matriz, o que encontra óbice na súmula 410 do TST. De outro lado, é inviável ainda o corte rescisório em relação ao alegado erro de fato, artigo 485, 9º do CPC, porque as provas documentais foram valoradas, tendo o julgador, ao final, decidido que não havia alteração contratual lesiva. Nesse caso, não há como se ter por indiscutida a circunstância fática indicada pelo demandante, o que afasta definitivamente a ocorrência do erro de fato como hipótese para rescisão do julgado. Incidência da UJ 136, da SDI 2, e, por fim, o documento a que se refere o autor, ainda que se pudesse qualificá-lo como novo, na acepção do artigo 485.7 do CPC de 73, não configura prova decisiva capaz de, por si só, alterar o resultado do julgado no processo matriz, o que impede a desconstituição do julgado por esse fundamento. Trago precedentes da SDI 2 e ação rescisória, senhor presidente, senhores ministros, que proponho seja julgada improcedente. Esse caso a revisou, porque é ação 73. Eu vou, se Vossa Excelência me permitir, eu vou ouvir a sustentação. Vamos ouvir a sustentação. Logo depois daria a palavra a Vossa Excelência. Pois não, doutora Silvia Pérola, com a palavra. Excelência, dignos ministros, apenas para reiterar as sustentações anteriores. Obrigada. Obrigado. Ministra Maria Helena mantém o voto, né? Naturalmente. Ministro Levenhag, como revisor. O caso já é conhecido da SDI 2. Eu só permitiria assentar a propriedade com que Sua Excelência invocou a súmula 410 e também afastou o erro de fato, porque houve pronunciamento, e na possibilidade de o documento apontado como novo, que não o é, mas se o fosse, não teria o condão de alterar a conclusão da decisão rescindente. Estou inteiramente acompanhando, né? Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, sustentou pela autora, a doutora Silvia Pérola Teixeira Costa. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.465, dígito 40, de 2015, em que são partes Petróleo Brasileiro, SA, Petrobras e o Sindicato dos Trabalhadores na indústria de destilação e refinação do petróleo no estado de Minas Gerais. Ministro Bresciani, com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela Petrobras com apoio no artigo 485.5 do CPC de 73. Foi antecipada a tutela, interposto agravo regimental, em síntese, o relatório. Os temas manejados na ação rescisória são, em um primeiro momento, a legitimação extraordinária do sindicato para promover a ação, indicação de violação do artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, dos artigos 81.3 e 82.4 da Lei 8.078 de 90 e 267.6 do CPC de 73. A matéria discutida nos autos é a forma de cálculo do repouso semanal remunerado dos petroleiros sob a influência da Lei 5.811 de 72. Os direitos efetivamente são homogêneos. Sob este aspecto, correta a decisão recorrida que julgou improcedente a ação rescisória sob esse aspecto. Prossegue a ação rescisória questionando a decisão rescindenda quando determinou que os repousos a que alude a Lei 5.811 de 72 fossem considerados nos termos da súmula 172 desta Corte, matéria já bastante conhecida do Tribunal Superior do Trabalho.
Eu pontuo de início que, ao tempo em que prolatada a decisão rescindenda, em 2012, não havia controvérsia sobre a interpretação do normativo legal sob foco. Não havia controvérsia. Na verdade, a jurisprudência se inclinava no sentido do que foi decidido na decisão rescindenda, mas controvérsia, de fato, não havia, e aqui eu faço transcrição de preceitos diversos, arestos diversos, que confirmam a uniformidade jurisprudencial que concluía pela incidência da súmula 172. Por isso, não vejo oportunidade de se aplicar de forma retroativa a compreensão da súmula 83, para afastar a possibilidade de pesquisa de violação de legislação ordinária. Ocorre que, a partir de 2014, a jurisprudência toda se uniformizou, percebendo a teratologia do resultado a que levava o cálculo dos repousos semanais remunerados a considerar-se a súmula 72, combinada com as disposições da Lei 5.811/72, evoluiu a jurisprudência no sentido de compreender que os repousos a que aludia a lei específica não deveriam ser levados em consideração para cálculo nos termos da súmula 172. E aqui eu trago precedentes da SDI 1 e de todas as turmas desta Corte que compreendem que a dicção dos artigos 3º, 5, especialmente quando lido o inciso à luz do artigo 7º da Lei 5.811/72, não levam ao resultado pretendido. Por isso, essa subseção tem compreensão no sentido de que, quando há jurisprudência uniforme que pudesse levar, inclusive, à edição de verbete sumular no sentido, em sentido contrário àquele posto em decisão rescindenda, torna-se possível o corte rescisório à luz dessa compreensão atualmente sedimentada. Por isso, muito rapidamente, a matéria já é bastante conhecida de todos nós, eu estou compreendendo que a decisão rescindenda, de fato, violou literalmente os artigos 3º, 5 e 7º da Lei 5.811/72, e por isso dou provimento ao recurso para julgar procedente sob este aspecto a ação rescisória, desconstituindo o acórdão prolatado no julgamento do recurso ordinário, nos autos da reclamação trabalhista, e em juízo rescisório, proferindo novo julgamento da causa, negar provimento ao recurso ordinário do reclamante, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento dos reflexos nas folgas compensatórias das horas extras habitualmente trabalhadas pelos petroleiros submetidos ao regime de turnos de revezamento. Face da procedência da pretensão, condena o réu na ação rescisória ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Custas da ação rescisória pelo réu e, com o trânsito em julgado, restitua-se o valor do depósito prévio à autora. Com relação ao recurso ordinário adesivo do réu, ausência de interesse recursal, extinção do processo sem resolução de mérito na origem, eu não conheço do recurso ordinário. Agravo regimental do réu. Diante da procedência da ação rescisória, julgo prejudicado o agravo regimental, porquanto demonstrada de forma inequívoca, por meio de cognição exauriente, a configuração do direito vindicado. É a síntese do voto, senhor presidente. Doutor Márcio Gustavo Cavalcante Lobato, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, representantes do Ministério Público, como bem apontou o eminente ministro relator, é uma matéria já conhecida desta Corte que diz respeito à aplicação da súmula 172 no caso de turno de revezamento de 8 horas, fixado mediante acordo coletivo de trabalho entre os trabalhadores petroleiros e a Petrobras, e que concederia, a partir deste acordo coletivo, 2 folgas semanais. Após a celebração do acordo, veio a discussão por parte da empresa se aplica a Lei 5.811 ou não, para efeito de que essas folgas, estabelecidas em acordo coletivo de trabalho, seriam descanso semanal remunerado, para efeito de pagamento, ou seriam folgas compensatórias. Então, o primeiro ponto a ser colocado, Excelência, é que se trata aqui, na verdade, de uma interpretação do acordo coletivo de trabalho.
Ou seja, a partir do acordo que fixou o turno de revezamento de 8 horas, fixando jornadas a cada 3 turnos, 2 folgas semanais, você garantir se essa folga seria descanso semanal ou folga compensatória, que, a partir dessa interpretação, que a empresa veio afirmar que aplicaria a Lei 5811. Portanto, há uma discussão de uma aplicação de acordo coletivo, de interpretação de acordo coletivo, frente à aplicação da Lei 5811. Essa questão, tratando-se de controle de legalidade, com devido respeito ao eminente relator, mas aplica-se, assim, a súmula 83, porque essa matéria foi controvertida em todos os tribunais, a ponto de chegar a essa corte mediante divergência jurisprudencial, e, por longo tempo, as turmas aqui dessa corte também se alteraram na discussão da aplicabilidade ou não da súmula 172 nesses casos, para somente em 2016 a egrégia SDI pacificar o entendimento em sentido contrário à posição dos trabalhadores, ou seja, em sentido contrário favoravelmente à tese da empresa. Portanto, aplica-se, com devido respeito à súmula 83, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, no sentido que não se aplica a súmula 343 para matérias controvertidas, quando se tratar eminentemente de matéria constitucional. Caso não seja matéria constitucional, aplica-se, assim, a interpretação estabelecida pelas normas infraconstitucionais, como ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, não há matéria constitucional a ser debatida frente à interpretação de cláusula de acordo coletivo ou mesmo na aplicação do artigo 3º da Lei 5811 e, portanto, merece, sim, a aplicação para efeito de não conhecimento ou que seja conhecido, seja negado provimento. E essa questão da matéria controvertida, Excelência, tanto ponto que essa própria SDI, muito embora como decisão monocrática do eminente ministro Caputo Basto, em um processo de matéria idêntica, que é o AR 5222-70-2013, após conceder a liminar para suspender a execução, reformou a sua posição e cassou a liminar na execução com o seguinte fundamento, aspas, assim, e considerando que o mérito da ação rescisória envolve questão já pacificada no âmbito dessa Corte Superior, no sentido de que a súmula 172 tem aplicação não apenas em relação ao repouso semanal, mas sim para todos os repousos remunerados concedidos pelo empregador, inviável se revela o acolhimento da prestação rescisória da autora com vista ao afastamento dos reflexos das horas extraordinárias nas folgas concedidas dos trabalhadores na forma da Lei 5811/72. Essa decisão, Excelência, foi proferida em 29 de agosto de 2013. No caso, a rescisão, o trânsito em julgado ocorreu também em 2013. Somente depois veio a ação rescisória e somente em 2006 essa Corte pacificou em sentido contrário da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Diante desses aspectos, Excelência, não há como, com devido respeito à decisão do eminente relator, que, muito embora tenha pacificado, mas não seja incidente de uniformização, foi uma decisão que, inclusive, na própria SDI 1, teve divergência, não foi uma decisão unânime, o que demonstra a matéria controvertida desta questão a ser debatida por essa Corte, requer, Vossa Excelência, que seja aplicada a súmula 83-343. E, somente para encerrar e concluir, senhor presidente, quero afirmar que essa Corte tem pacificado o entendimento de que as mudanças jurisprudenciais, as mudanças da posição jurisprudencial merecem um corte de efeito pró-futuro. Ou seja, em várias decisões, assim como a súmula 288, que foi alterado por essa Corte, que se deu a mudança jurisprudencial, o efeito pró-futuro, certamente a decisão da SDI, que alterou a jurisprudência desta Corte para
afastar a aplicação da súmula 172, também deve ter um corte e aplicação para efeitos para o futuro, ou seja, a partir do seu julgamento de 2016, o que não atingiria o caso concreto nesse aspecto. Portanto, requer a Vossa Excelência a aplicação da súmula 343 do Supremo e 83 desta Corte e, caso não seja aplicado, seja negado o provimento. Doutor Felipe de Santa Cruz, com a palavra. Egrégia Corte, egrégio representante do Ministério Público, senhores servidores, estudantes que nos honram com sua presença nessa manhã, nosso brilhante ex-adverso, doutor Martins Sávio. Esse advogado já usou essa tribuna, num caso da mesma matéria anteriormente, do mesmo relator, onde a matéria não foi conhecida, porque efetivamente naquele caso, o ponto que tratava do reflexo das horas habitualmente pagas no repouso semanal remunerado dos petroleiros tinha sido tratado apenas de forma secundária. Esse processo, originário do Tribunal de Minas Gerais, digamos que é um processo que demonstra com clareza toda a insegurança jurídica que a empresa enfrentou nessa matéria e que, por conta de outros processos, inclusive o processo citado pelo doutor Martins Sávio, que hoje aguarda julgamento na relatoria do ministro Vieira de Mello, totalizam para a empresa valores que hoje podem chegar apenas nos cálculos dos anos imprescritos, sem contar o pagamento que é feito mensalmente por sua obrigação de fazer, superam o R$ 1 bilhão. A empresa ressalta isso porque aqui o ilustre e brilhante relator usou a palavra teratológico. E para a empresa essa é a realidade. Nos processos julgados nos regionais, simplesmente por uma aplicação equivocada da súmula 172, houve por bem estes tribunais aplicar o repouso, o reflexo das horas extras do repouso, de uma categoria que tem esse repouso especial, assim como os aeronautas, são folgas ou dias úteis não trabalhados, em virtude exatamente das condições especiais do trabalho deste petroleiro que lá vive embarcado em condições duras, adversas. E aqui quer ressaltar a Petrobras que essa luta e essa própria ação, na verdade, militam contra uma história de direitos conquistados pelos próprios petroleiros. Quando os petroleiros buscam a margem da lei, porque a lei que trata do repouso semanal remunerado e a própria Constituição, no seu artigo 7º, inciso 15, é expressa ao dizer que esse repouso é remunerado em um dia ou nos feriados. Neste caso em tela, que é preciso e claro para analisarmos a questão, o julgamento de primeira instância assim o disse. Improcedente o julgamento o pedido do sindicato, porque no Brasil, com base na Lei 605 de 49, o repouso remunerado é aquele que também trata a Constituição, aplicado apenas aos feriados e a um dia por semana. E assim pagava a empresa, dando folga, em alguns casos, muito superiores, de substituídos nesse processo. O mergulhador, por exemplo, mergulhador que mergulha, às vezes, uma vez por quinzena, tendo todas as outras datas como folga. É uma conquista dos trabalhadores. Data máxima vem nesse tribunal, e aí por que não era controversa ao entendimento à época? Tanto que esta rescisória foi ajuizada inicialmente aqui no TST, e o TST entendeu que a matéria deveria ser submetida anteriormente ao Tribunal Regional de Minas Gerais. Por que não era controversa? Porque com base na súmula, e para isso, inclusive, o legislador evoluiu e hoje alterou a legislação no 966 do novo CPC, por base numa aplicação equivocada da súmula 172,
que fala em incorporação e habitualidade das horas extraordinárias, estava se estendendo e transformando o acessório em algo maior do que o principal. E é exatamente o que ocorreu aqui. O TST não conhecia da matéria. Foi necessário, inclusive o julgado do ministro Caputo, que foi citado da tribuna, é anterior ao começo do enfrentamento pelo TST do mérito da matéria. E no enfrentamento do mérito da matéria, esta que é o topo da pirâmide do judiciário do trabalhista, enfrentando a matéria realmente no seu mérito, corretamente aplicou a lei. Disse que o que se trata da lei dos petroleiros, não há nenhuma, eu tenho, não as palavras desse modesto advogado trabalhista, mas as palavras do professor Estevão Malê. Não há, no direito brasileiro, dispositivo legal que determine o pagamento de mais de um repouso na semana, ressalvados os feriados, segundo explicado no item 2 desse parecer. Então, se criou, por um equivocado entendimento, que visava, inclusive, impedir o acesso dos recursos a Brasília com a aplicação da súmula, e aí, com esta aplicação, o entendimento que não havia, na verdade, o não conhecimento em sede de agravo do recurso de revista, se criou a falsa impressão de controvérsia. Então, tanto por não ter, essa é a que sustenta a Petrobras, não houve essa controvérsia. No momento que o TST conheceu da matéria, como bem dito no voto do relator, o TST prontamente espancou a ilegalidade contida nas decisões dos regionais. E tanto por também entender que aqui não há que se falar em óbice da súmula, porque o que se viola aqui é a própria Constituição, que estabelece qual é o repouso remunerado, criando uma situação, data máxima vênia, que milita em desfavor de toda e qualquer categoria que venha a lutar legitimamente por ver ampliadas as suas folgas em virtude das condições específicas do seu trabalho, assim como também os aeronautas o fazem. Se cria direito que a lei não criou, se aplica direito que o legislador não buscou aplicar. Por isso, espere e confia que, garantindo a segurança jurídica, inclusive dos próprios petroleiros, corrigindo uma situação teratológica, onde o acessório, em muitos casos hoje, ultrapassa em muito ao salário principal, esse tribunal venha julgar procedente essa rescisória e, aplicando a lei e a Constituição, como da melhor tradição da justiça especializada. Ministro Bresciani. Senhor presidente, os preceitos discutidos têm o seguinte teor. Preceitos da Lei 5.811 de 72. Artigo 3º. Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 horas, serão assegurados os seguintes direitos. Inciso 5. Direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados. A mesma lei traz o artigo 7º com a seguinte dicção. A concessão de repouso na forma dos itens 5, o item 5 do artigo 3º e 2 do artigo 4º e 1 do artigo 6º, quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado, de que trata a Lei 605, de 5 de janeiro de 49. Até 2015, no âmbito desta Corte, e até 2014, no âmbito dos regionais, eu fiz essa pesquisa, a interpretação do inciso 5 do artigo 3º não se fazia de forma combinada com a dicção expressa do artigo 7º da mesma lei. Por isso, a jurisprudência era uniformizada, e no meu voto aqui de páginas 28 a 34, eu trago precedentes de vários regionais e desta Corte, todos no mesmo sentido, em que se compreendia que a situação desafiava ou recomendava a incidência da súmula 172 deste tribunal. A partir de 2015, em 2013, o precedente que o Dr. Márcio cita da tribuna, de 2013, reafirma essa uniformização de jurisprudência. A partir, sim, de 2015, no âmbito deste tribunal, não só a SDI 1, como todas as turmas passaram a perceber a dicção do artigo 7º da lei para afastar
o cálculo do repouso semanal remunerado, que efetivamente levava a uma má interpretação da lei de regência. Aqui eu cito precedentes da SDI 1, da lavra do ministro José Roberto Freire Pimenta, da primeira turma do ministro Hugo Carlos Scheuermann, da segunda turma da ministra Maria Helena, da terceira turma de minha própria lavra, da quarta turma da ministra Calcin, da quinta turma do ministro Levenhagen, da sexta turma da ministra Kátia, da sétima turma do ministro Vieira de Mello e da oitava turma da ministra Dora, todos editados entre 2015 e 2017. Por isso, não vejo possibilidade de aplicação da súmula 83, que recomenda ou que afasta a possibilidade de pesquisa de violação de preceito de lei ordinária quando, no momento da aprovação da decisão rescindenda, há controvérsia. Essa controvérsia não existia no caso. Por isso, com esta interpretação, eu peço cumprimento aos senhores advogados e mantenho o meu voto. Senhores ministros. Senhor presidente, só para uma rápida ponderação, aqui nesta manhã, premiados foram os estudantes, né, da Universidade Católica de Brasília, que tiveram oportunidade de ouvir as sustentações da tribuna, né, de um lado pelo presidente da OAB do Rio de Janeiro e de outro do doutor Sávio, que é doutor em Direito Constitucional pela UNB e pós-doutor pela Universidade de Paris. Então, premiados os estudantes, né? Essa matéria, quando eu assumi no tribunal, ela realmente era uma matéria que não era pacificada. Eu cheguei, na sétima turma, a adotar posicionamento diferente, mas, como bem explicitado pelo nobre relator, ela foi depois pacificada e tem, inclusive, outros precedentes da SDI 1, em voto publicado em 26 de maio de 2017, processo de relatoria do ministro Márcio Eurico, tem também do ministro Dallazem. Então, é uma matéria que já encontra-se pacificada no âmbito das turmas e da SDI 1. E a própria SDI 2 já adotou essa tese aqui em outras oportunidades, em oportunidades mais recentes. Então, com a devida vênia e louvando os argumentos que vieram da tribuna de ambas as partes, com essas rápidas ponderações, eu acompanho o voto do relator. Senhores ministros, eu respeitosamente pedi vista regimental para apreciar um aspecto. Eu estou em dúvida quanto ao argumento de se afastar a súmula 83 ao fundamento de que não havia controvérsia. E por que eu tenho dúvida? Porque toda a jurisprudência era contrária. Quando se fala em controvérsia, é que há uma divergência de entendimento entre turmas. Quando se deixa de aplicar a súmula 83, como regra, é porque a matéria já está pacificada em OJ ou súmula. Aqui, a circunstância interessante é que havia pacificação em sentido contrário. Quer dizer, à época da decisão era assim que pensava o tribunal, né? E hoje pensa de forma diferente. É a primeira vez que me deparo com essa situação, que é muito específica. Então, até para meu convencimento pessoal, para firmar a tese, porque nós estamos abrindo um precedente, eu peço, então, respeitosamente, vista regimental, com notas agravadas, inclusive as sustentações orais, e antecipo o voto de Vossa Excelência, ministra Adelaide. Senhor presidente, é isso que eu ia pedir a palavra de Vossa Excelência. Aqui, por tradição, em havendo vista regimental, eu aguardo a vista regimental de Vossa Excelência e peço notas degravadas. Alguns dos senhores ministros desejam antecipar voto. Então, após o voto do relator e as sustentações orais, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato de Lacerda Paiva. Sustentado o doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato e Felipe de Santa Cruz Oliveira Scalestri. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhague, processo RO 80.345, dígito 57, de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Josevaldo Pereira Alves Júnior.
Senhor presidente, Pois não, senhor vigário. Honorários periciais, determinação de depósito prévio, realização de perícia, ausência de interesse recursal superveniente. Eu estou aqui salientando no voto que a tese prevalecente, para não deixar que os regionais continuem a fazer o que fazem, eu estou assentando que não se exige depósito prévio. Ocorre que a perícia já foi realizada. Então, eu estou negando o provimento ao recurso, porque ele negara, o regional julgar improcedente, mantendo a denegação da sentença por fundamento diverso, mantendo a denegação da segurança por fundamento diverso. Mas fiz questão, Excelência, de destacar que não se exige esse depósito prévio, para que isso sirva de orientação aos colegas, porque insistentemente nós temos julgado esses casos aqui, e depois de colocada a tese, aí sobrevém a constatação de a perícia ter sido realizada, então não há mais interesse processual superveniente. E por isso eu estou mantendo o acordo recorrido, que denegara a segurança, mas por outro fundamento. Eu voto, senhor presidente. Senhor registro, doutor Marcelo. Registro, excelência. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, com a senhora presença, doutor Marcelo Volca de Carvalho. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo EDRO 399, dígito 17, de 2015, em que são partes Ambev S.A. e Gilberto Alves de Andrade. Ministro Bresciani, com a palavra. Senhor presidente, no caso dos autos, e a via trilhada do mandado de segurança, pretendeu a parte, de fato, em pedido sucessivo, que se deferida a reintegração em tutela antecipada, que fosse pesquisada a possibilidade de indenização. Esse aspecto, de fato, não analisei em meu voto. Então, estou suprindo a omissão agora para dizer que, além de não haver esta indicação de impossibilidade de reintegração, o fato é que na via percorrida seria até incabível determinar um pagamento de indenização em sede de tutela antecipada. Por isso, eu dou parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão sem efeito modificativo, apenas para prestar esse esclarecimento. Senhores ministros, decisão unânime, temos voto do relator. 2 processos com retorno de vista. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 210-136, dígito 14 de 2013, em que é relatora excelentíssima a senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Esse processo trata do Estado do Rio Grande do Norte, recorridos reclamante prestadora de serviço, trata de responsabilidade subsidiária diante público. Sua Excelência, a ministra relatora, está conhecendo e negando o provimento. Eu, respeitosamente, eu peço vênia para apresentar a divergência, apenas por um detalhe. Quero esclarecer que esse voto divergente foi encaminhado em 5 de maio para Vossas Excelências. É que, nesse caso, não há tese quanto à culpa. Eu entendi, examinando os autos, que... Eu digo o seguinte: na presente hipótese, verifica-se que não restou demonstrada a prova de culpa em vigilando do ente público a decisão cobertada pela coisa julgada, consoante mencionado a decisão rescindenda presumiu a culpa do ente público em razão unicamente da existência de contrato de prestação de serviços e inadimplência das obrigações trabalhistas pela prestadora dos seus serviços, adotando ainda a tese de responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. É por isso que, neste caso, ao contrário do que ocorreu em diversos outros da relatoria de Sua Excelência a ministra Adelaide, eu estaria respeitosamente abrindo divergência,
para dar provimento ao recurso ordinário e julgar procedente a pretensão rescisória por violação ao artigo 97 da Constituição Federal, aplicação do artigo 485º do Código de Processo 73, para desconstituir o acórdão proferido pela segunda turma do TRT da 21ª Região, que nos autos da reclamação número tal manteve a condenação do ente público subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias em juízo rescisório, prover o recurso ordinário do Estado para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviço e determinar a sua exclusão da lide. Ministro da Lei, de Vossa Excelência quer se manifestar? Senhor presidente, Vossa Excelência, com toda gentileza, encaminhou o voto divergente de Vossa Excelência, e o meu voto nesse ponto, pela aplicação do óbice da súmula 2981, considerando que a adesão residenda não está fulcrada na inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. Então, eu, com a devida vênia, eu mantenho o meu voto, com a devida vênia de Vossa Excelência, que trouxe um voto divergente muito bem fundamentado, como é de costume. Passo a colher votos. Ministro Douglas, como vota Vossa Excelência? Peço vista regimental. Perfeito. Então, após o voto divergente do ministro Renato Lacerda Paiva, que conhecia e provia o recurso, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Temos mais uma vista. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1415, dígito 85 de 2016, que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Excelentíssimos senhores ministros, relatora, ministro Emanuel Pereira, Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani e Delaide Miranda Arantes votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Renato de Lacerda Paiva e Ives Gandra votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário e cassar a tutela de urgência que determinou a reintegração da reclamante ao emprego. Não houve sustentação oral. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, a matéria debatida é de fato relevante e interessante, diz respeito ao reconhecimento da estabilidade provisória de trabalhadora gestante vinculada à empresa de trabalho temporário. A eminente relatora já havia anunciado o seu voto, mas me parece que Sua Excelência reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em razão da prolação da sentença nos autos da ação matriz, na qual produzida a decisão interlocutória impugnada no presente mandado de segurança. Então, eu estou de acordo com o voto que Sua Excelência está agora disponibilizando no sistema, presidente. Na verdade, após início do julgamento, houve sentença superveniente que originou a perda do objeto do mandado de segurança, não é? Sua Excelência, então, está trazendo um novo voto nesse sentido. Eu indago se há divergência em relação ao novo voto. Então, a decisão é unânime, eu tenho o voto da relatora, que conheceu do recurso e negou o provimento, mas por fundamento agora superveniente, que é a perda de objeto. Assim se decide. Encerrada a planilha e os processos em condições de julgamento, agradeço a colaboração de todos e declaro encerrada a sessão.